e você é convidado para uma feira, não é falar assim, não, mas eu não sou empresário. Sim, você é um microempresário, você está iniciando o seu empreendimento e é importante a sua formalização. Você vai se tornar um produtor, você vai se tornar um vendedor e você vai se formalizar, você vai ter um CNPJ, você vai emitir a sua nota fiscal, então você se torna um empresário. Então acho que a consciência de saber o seu papel é muito importante. E a outra fala é sobre a sensibilidade, de falar a mesma linguagem. Você precisa ser sensível, de verificar que quando você está lá falando uma linguagem extremamente técnica, ele vai estar olhando para a sua cara e pensando, e agora? Eu saio, dou um sorriso e finjo que eu entendi e nunca mais volto. Não é comigo. Ele se assusta, ele se afasta. E aí o que ele faz? Ele se retrai e não se formaliza, não busca crédito, não aumenta o seu empreendimento, não vende, não cresce, não gera retorno para o município. Bom, pessoal, eu só queria contribuir aqui dizendo o seguinte, essa dificuldade que o ser humano encontra, às vezes, na legalidade, a vergonha que, às vezes, o próprio ambiente traz para ele, de onde ele se encontra. Eu venho de uma região simples, de uma região de área rural, e a gente sente isso, o potencial que as pessoas têm, elas desenvolvem dentro das possibilidades que ela se encontra, mas ela não vai em busca da legalidade, pela vergonha, pela preocupação dela ter que emitir uma nota fiscal, pela preocupação dela se expor. Então, isso é comum, infelizmente. Nós temos um grande exemplo no município, Junge, quando nós entramos com o trabalho do caqui, onde nós fizemos o sorvete, onde nós fizemos os mousses, os bolos, enfim, tudo. Então, nós temos um potencial enorme aqui com pessoas dessa situação no Cambuci. Nós temos um trabalho enorme de pessoas no amendoim, na paçoca, na cocada. Nós temos um potencial enorme no Jussara, no palmito, né? E isso eu estou dizendo da minha região, daquilo que a gente mais conhece. Mas o que mais constrange as pessoas é que elas realmente são muito simples, como foi dito aqui, o medo, a preocupação de se expor, de passar vergonha, ela prefere ficar naquela situação. Eu vou ser bem sucinta, mas tem um caso, uma piadinha, que cabe bem aqui. O padre na paróquia, ele tinha lá a pessoa que cuidava da igreja. Tinha a chave, tinha os livros, fulano casou com ciclano, teve não sei quantos filhos, nasceu não sei que dia, não sei quem morreu, ele tinha tudo. Aí trocou o vigário, veio o novo pediu, me dá o relatório do casamento dos últimos 5 anos. Aí ele falou, Maria casou com o Bastião, não sei o quê, foi falando tudo. Quando que casou, mas eu quero o livro. Não tem registro. Depois dos nascimentos, não tem registro. Do óbito, não tem registro. Assim sucessivamente. Aí o padre falou, não tem condições de você continuar auxiliando aqui. E colocou-se um profissional que foi dali então fazendo todos os registros. E aquele senhor ficou sem dormir algumas noites. E vou fazer o que da minha vida agora? Se o que eu sei é ser, desculpa a expressão, sacristão, que é assim que o pessoal falava, né? Eu só sei ser sacristão. E ele resolveu, então, abrir uma tabacaria. A tabacaria virou um supermercado e ele ficou um excelente comerciante, sem nenhum registro. Aí, depois de muitos anos, todo aquele sucesso, o padre voltou, um outro padre, escuta, por que você não ficou na sacristia ou desenvolvendo o trabalho? Porque eu sou analfabeto, eu não sei ler e escrever, e o padre precisava dos registros. Ele foi um grande empreendedor, mas nesta informalidade. Essa é a minha contribuição. Muito grata. Obrigado. Luiz Pinheiro, diretor de Indústria e Comércio de Mogi. Desculpa, só para falar. Depois do Luiz, a gente passa para o próximo tema, outra rodada, tá? Falar desta questão empreendedora, sem entender 2 pontos que eu julgo ser bem interessante, nós podemos entender assim quanto poder público. Quem é meu cliente? O que ele precisa? Quando eu enxergo o cliente como meu cliente,
eu vou ter as dores que ele tem, dizer o que ele sofre do outro lado do balcão, sendo que eu estou do lado de cá com a caneta na mão. Esse peso do poder da caneta deveria já ter ido embora faz tempo, né? Já deveria. Claro, não que ela tem que ser leviana, não é isso. É a questão do quê? Por que eu tenho o poder de caneta na mão e vou continuar com os meus processos burocráticos de maneira que a coisa não ande? Mas aí vem aquela famosa situação. Sempre foi assim. Para que mudar? Só que essa questão de mudar, a vereadora Odete fez uma explanação fantástica agora. Tem coisa que precisa mudar. Não dá para ficar na mesmice lá de trás dizendo, porque eu sempre colocava o carimbinho no canto direito da folha, do lado contrário, desde que eu desse 3 pulinhos, para resolver a questão, deputado. Porque as coisas mudaram. Hoje, quando nós falamos de processos de desburocratização em todos esses aspectos empreendedores, nós estamos falando hoje de abrir uma empresa em menos de 1 minuto. Então, nós temos coisas no meio do caminho que às vezes precisam ser evoluídos, treinados, retreinados, reciclados, de maneira que as coisas possam sair daquela questão toda dizendo quem é que vai fiscalizar, quem é que vai resolver isto, vai fazer aquilo, uma vez que eu preciso simplesmente transferir responsabilidades e dizer, em cima daquilo com o qual você fez, você pode ser responsável amanhã, mas não dá para eu ficar simplesmente querendo abraçar o mundo todo e não resolvendo nem 1 metro quadrado da minha volta. Então, eu preciso acreditar nas pessoas. Por que para dar um microcrédito, às vezes é tão burocrático para algumas questões? Porque alguém lá atrás fez alguma situação, tá bom, vamos investir nos meios de tecnologia e vamos tirar a burocracia do caminho e vamos colocar mecanismo com o quê? Transfiro para você aquilo que é seu. O que é meu eu assumo, o que é seu você assume. Quando eu falo tudo isso, para encerrar, é dizer, a burocracia quantas das vezes atrapalha as coisas. A burocracia quantas das vezes, por que você não fez? Porque acabou a tinta. Acabou a tinta, eu preciso avançar. Não, mas não tem tinta. Não tem tinta, pera lá, então vai ficar parado? E essa questão de acabar a tinta, dá a entender-se para cada um de nós dizendo o seguinte, até parece que tem algum momento que alguns não querem que o empreendedorismo, as coisas avancem e as coisas se tornem mais fáceis. Não é mais fácil dizer proteger fulano ou beltrano, não. É dizer, tira do caminho os entraves, vamos resolver as questões e vamos deixar o Brasil crescer. É só isso que nós precisamos. Nós temos alguns programas dentro do município justamente de desburocratização. Nós estamos falando em 2015, eu estou trazendo talvez um exemplo de 2010. Quando eu estou falando de desburocratização, eu estou falando o quê? De crescimento, de fomento ao empreendedorismo. É possível? É. Eu já recebi em Mogi das Cruzes 27 prefeituras. Alguém levanta os olhos, arregaça a pestana bem alto e diz, mas e isto? E aquilo? E aquilo outro? Mas quem é que vai lá fiscalizar? Quem é que vai lá assinar? Quem é que ela vai lá fazer aquilo? Simplesmente é uma questão de um jeito diferente de olhar as coisas. Bom dia. Então agora a gente vai para o pilar da sensibilização. Ou seja, o que é necessário, o que falta para as pessoas terem força de vontade para sair de uma situação e empreender algo. Tá? E eu vou pedir, assim, só para a gente se ater à dinâmica, para a gente tentar falar em 3 minutos, para a gente também não estourar o tempo, porque ainda falta um outro pilar, tá legal? Agora eu vou chamar outra Ana Maria para entrar na roubada aqui comigo. Não é roubada. Quando a gente está, o objetivo aqui é a gente sair com algum material para dar continuidade ao fórum, né? E aí eu estou imaginando aqui nisso, o que sensibiliza... A gente tem 11, a gente chamou 11 prefeituras, apesar da área do Sebrae serem 8. A gente tem aqui nas minhas contas 5.
Guararema, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Guarulhos, 5 prefeituras. Como a gente pode trazer, a gente convidou, como eu falei, mandou convite para todas as câmaras, como a gente pode trazer as pessoas para essa discussão, para elas se sentirem atores, né, protagonistas do desenvolvimento, para que elas pensem além do cargo momentâneo delas, de hoje eu estou gestor, pode ser ano que vem tem eleição, eu vou perder provavelmente o cargo ou qualquer coisa assim, que elas não se sintam compromissadas com o desenvolvimento a longo prazo. Como a gente pode atrair a sociedade, esse convite foi aberto também pelas redes sociais, a sociedade para que ela se sinta protagonista desse fórum, para que a gente consiga construir junto um plano e construir juntos ações de desenvolvimento. Então, assim, como a gente sensibiliza as pessoas a serem protagonistas do desenvolvimento e não ficarem só esperando com que venha pronto, né? E como a gente consegue construir regionalmente essa política? Fogueiraça que ela me jogou, né? Na verdade, eu acho que tem algumas coisas que antecipam o nosso desejo de fazer acontecer. Acho que a gente tem sempre essa coisa de querer fazer acontecer e pula algumas etapas. Eu acho que, o grande desafio nosso enquanto regionalização é conseguir mostrar para cada uma das partes aquilo que ela ganha ao integrar. Sabe aquele discurso do pensar local e agir global? Eu acho que ele não é só um discurso, eu acho que ele é um fato. E a gente precisa começar a dar para as pessoas esse sentimento de que, ok, eu tenho a minha necessidade aqui do meu município, ele trouxe, se eu começar a atender as necessidades de cada um, eu não atendo Mas o quanto a minha necessidade do meu município ela é compartilhada e o quanto compartilhar desta necessidade resolve o meu problema. Né? Porque quando eu compartilho o meu problema, eu trago outras soluções. Então, eu gosto muito da metodologia do Canvas, talvez alguns conheçam, onde a gente oferece proposta de valor. E eu acho que para sensibilizar, quando a gente traz esse contexto de oferecer uma proposta de valor, onde cada um se vê individualmente, mas parte do todo, a gente consegue, talvez, trazer mais gente, né? E eu acho que quanto mais gente a gente trouxer, mais a gente ganha, né? Enquanto resolvo o meu, te ajuda a resolver o seu, e a gente resolve o nosso, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, Bianca, para que a gente siga num caminho propositivo, né? E de construção coletiva de melhorias conjuntas. O pensar regional não é fácil, né? Você sabe que eu já sentei na sua cadeira na ADRAT, já sentei na cadeira do Sérgio no Sebrae, e o regional nunca é fácil. A gente costuma olhar mais para o nosso umbigo do que para o coletivo. Mas quando a gente oferece quando a gente oferece algo que é diferenciado, a gente constrói coletivamente. E eu acredito muito nesse caminho. E daí a gente tem mecanismos para fazer isso. Você mesmo falou das redes sociais, a gente ainda não conseguiu engajar. E eu acho que primeiro, identificar quem são os atores fundamentais. Né? Quem são esses atores fundamentais? Quem são, não só o poder público. Quando você fala assim, a gente mandou para todas as prefeituras, a gente mandou para todas as câmaras, mas cadê o CIESP? Cadê as associações comerciais? Cadê, né? Quem são esses atores? E o que eu ofereço para cada um deles? Né, assim, o que cada um deles ganha em fazer parte disso. Eu acho que hoje todo mundo trabalha por metas. Foi esse o tempo que o poder público estava aqui, ficava, o que der. O poder público tem meta, entidades de classe tem meta, todo mundo tem meta hoje. Todo mundo tem que cumprir isso de alguma forma. E quando a gente faz com que as pessoas vejam que elas vão ganhar no coletivo também, vai ajudar no cumprimento da sua própria meta individual e do seu olhar, eu acho que a gente constrói melhor coletivamente. Não é um desafio fácil. Se alguém tiver mais resposta, pode sentar aqui com a gente. Pode vir para cá. Ou perguntas, né? Mas... Vem aqui, Tininha, então. Uma pergunta e uma provocação, né?
Você falou... Ana, pode replicar, Bianca. Não, mas é para rodar. É para rodar. Você falou dessa questão de construção coletiva. E também usou uma expressão, falou assim, vamos identificar quem são esses atores e chamar essas pessoas. E quando os atores, tipo a Tininha, que chega com uma proposta e conhece o modelo Canvas e é empreendedora, empreiteca formada pelo Sebrae e não sei o que lá, chega com uma oportunidade para levar essa questão do desenvolvimento. É uma trabalhadora do conhecimento. Ser trabalhador do conhecimento é uma desgraça. Então, eu quero saber, assim, tudo isso é lindo, mas eu ainda não consegui encontrar nem tempo, nem espaço, nem oportunidade para poder desenvolver. Eu chego na sua porta, na outra, e ainda assim não consigo colar. Qual é o mistério, assim? Qual é a grande chave para a gente fazer isso se transformar numa realidade? Chegar e falar, venha cá, contribua, e você realmente tem condições de jogar isso para o desenvolvimento regional, coletivo, essa questão local que você fala de agir localmente, mas ter um reflexo, que é o princípio hologramático. Como é que a gente consegue fazer isso, transformar uma realidade? Se tivesse uma fórmula pronta, eu não estava sentada aqui, né? Mas eu acho que assim, primeiro protagonizando mesmo. Se eu acho que eu sou capaz de fazer isso, trazer para o protagonismo de que eu vou fazer acontecer e construir um plano. Eu não abro mão do planejamento, eu acho que assim, existem etapas, mas eu não abro mão dela. Construir um bom plano, eu acho que, eu esqueci o nome dele, da Agência de Desenvolvimento da Giovanni. Quando ele disse, eu cheguei aqui, tinham 3, hoje somos 18, e a gente tem um plano que é de longo prazo. Eu acho que isso engaja. Né? Então, quando você tem uma visão de longo prazo, quando você tem gente a fim de jogar com você vai bater em porta que não vai ter ninguém que vai fazer parte do jogo no começo. Mas quando a bola entra em campo e o time está indo bem, o pessoal que está na reserva quer jogar. Né? É mais ou menos assim que acontece. Então, assim, trazer esse pessoal depois também, eu acho que é um caminho, deixar com que a coisa depois flua. Alguém vai ter que protagonizar no começo. Alguém vai ter que dar a cara, vai ter que se esforçar mais, né? E sem essa preocupação. Eu vou, nesse começo, eu me esforço mais, eu vou construir e vou estar aberta para o que vier depois de colaboração excedente. A etapa da sensibilização, eu acho que ela talvez a mais importante e a mais difícil para o fazer acontecer depois. Quebrar o regionalismo também é muito difícil. O protecionismo é muito difícil. Principalmente quando a gente fala assim, eu acho que o Sérgio tem um desafio que eu conheço um pouco. A nossa região é uma região diferente do ABC. O ABC eles têm vocações comuns. Nós temos vocações absolutamente diferentes. Quando a gente fala de Salesópolis e fala de Itaquaquecetuba, no mesmo contexto, é muito difícil, não é fácil, bem complexo, mas é possível. É possível. Eu acredito, e acho que a gente está no mesmo eixo local, né, assim, que dá para a gente trabalhar. Eu vou deixar minha cadeira, Deus me aqui. Pode? É um pouco a diferença, um pouco relativo com São Bernardo e Rio Grande da Serra. Tem, é verdade. Rio Grande da Serra lá tem 45 mil habitantes, São Bernardo tem 1 milhão. Rio Grande da Serra está totalmente num ambiente de reserva, né, de APP, manancial. Mas essa questão da sensibilização, ela é trabalho de formiguinha, não adianta. É um por um. Nós, lá no ABC, nós estamos fazendo um estudo sobre a indústria da defesa. E isso é o maior desafio que eu tenho lá na minha agenda hoje, é esse projeto. Por quê? É um assunto que nunca ninguém se debruçou, e que é um mercado que é uma grande fornecedor de tecnologia para as outras cadeias existentes. Tudo isso nasceu em função da compra dos caças suecos. Por que eu estou falando tudo isso? Com relação a esse projeto e com relação à sensibilização.
Porque é muito difícil você sensibilizar quando a outra parte não entende o que você está falando. Então, no primeiro momento, você tem que fazer o seguinte: poxa, o cara está entendendo o que eu estou falando? A informação está indo. A informação, ela tá fluindo, né? O cara, e outra, ainda mais o maior desafio que eu vejo dessa questão cultural, do problema que nós temos no Brasil, é que tudo tem que ser colaborativo, não adianta. Por exemplo, alguns números já desse estudo, só para elencar, que teve um pouco dessa sensibilização. Hoje, essa cadeia dessa indústria específica, ela está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio. Não tem indústria de defesa em mais nenhum lugar do país. São 259 empresas. Lá no ABC tem 28. Aí, na nossa cabeça, tem a transferência de tecnologia, não tem? Tá, como é que nós vamos fazer para absorver essa transferência de tecnologia? Eu preciso saber o que tem no mercado. Aí a gente desenvolveu um software de mapeamento. Nós cedemos o software para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo, mais especificamente, São José dos Campos e Gavião Peixoto. Aí o pessoal, o secretário lá do ABC falou: pô, você é um bobão, né? Você é bobo. Para não falar outra palavra que ele falou, né? Aí eu falei assim: por quê? O que você vai ganhar com isso? Eu falei: por que eu vou fazer no ABC uma coisa que o cara já está fazendo no Rio Grande do Sul? Por que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá com esse sujeito lá no Rio Grande do Sul, ele melhora a capacidade produtiva dele e eu estabelecer transferência de tecnologia para as cadeias que eu já tenho lá no ABC. Então, como é que você se sensibiliza? Você sensibiliza tendo entrega, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. É o pouco que nós podemos entregar, né, lá do ABC, que é a capacidade técnica que foi constituída. E esse projeto lá no ABC, para eu dar o primeiro passo, eu demorei um ano. Um ano para conseguir sensibilizar as pessoas. E aí eu estou falando de 7 prefeitos, 7 secretários, todo esse ecossistema envolvido lá, porque eles não estavam entendendo o que eu estava falando. Só que do outro lado, a Joyce acompanhou bem desde o começo esse projeto. Do outro lado é um time de 7 pessoas, que a diária desse time é R$50 mil. E esse time trabalhando para mim há um ano de graça. Isso é sensibilizar, o que é vender, né? Então, qual que é o contexto, né, dessa historinha que eu contei aqui para vocês? Esses 7 executivos de primeira linha, experiência na Califórnia, no Vale do Silício, na constituição dos centros de P&D da Bung, da Braskem, de todas as maiores companhias multinacionais aqui no Brasil, é que as relações no desenvolvimento econômico, elas estão atreladas a oportunidades. Eles enxergaram essa oportunidade, eles foram sensibilizados. Do outro lado, eu tive que peitar uma situação para colocar isso em pé. E aí você tem toda essa questão da colaboração e das entregas, porque nós somos colonizados por portugueses, então as relações estão baseadas na troca. A gente precisa mudar isso a longo prazo? Precisa mudar isso a longo prazo. Mas hoje, esse é o nosso desafio. Então, o brasileiro, ele tem essa questão da sensibilidade bem aflorada, então quando ele acredita, e aí você tem uma questão também muito da troca de confiança, né? Porque as relações também são pautadas em confiança. Então, para você sensibilizar, você tem que entregar a confiança. Se você é desconfiado, é que você não é confiável. Então, tem que ter essa relação de troca de confiança e também no ambiente de negócio, né? Trazer a oportunidade. Legal. O Alessandro, depois a gente troca para outro pilar. Olha, a minha vivência aí, de agência de movimento, Sebrae, enfim, ela me traz algumas reflexões em relação a como é que grupos se motivam, né? Primeira reflexão, na minha análise, é que tem que fazer sentido para a pessoa, primeiramente, né? Ou seja, se tudo aquilo está sendo discutido, a pessoa não visualiza algo que faça sentido para ela, ou que ela terá um ganho, ou que ela venha se desenvolver, certamente ela não vai se engajar. Então, a primeira reflexão é
o que faz sentido para as entidades ou para as pessoas que a DRAT está convidando para que ela esteja efetivamente aqui, né? Então tem uma pauta individual aí, né? E eu acho que a segunda pauta, quando as pessoas se juntam, é goal, é resultado, ok? Então não adianta a gente ficar discutir, blá 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 blá, e nós não implementarmos e celebrarmos efetivamente a entrega daquilo que nós fizemos, porque senão pessoas como nós, aqui somos executivos, enfim, elas às vezes participam porque tem que participar, mas assim, não estão de corpo e alma efetivamente participando da DRAT, né? Então, eu acho que o segundo ponto primeiro, o que motiva a pessoa, o segundo ponto é goal, resultado. E grupos se motivam com resultado de curto prazo. Marca um gol de canela no começo e vibra com o gol de canela e prepara o gol de bicicleta, mas marque o gol, ok? Não dá para ficar treinando muito, precisa marcar gol rápido. Muito bom, muito bom. Obrigado. E agora a última, tá? Faltam 5 minutos para a gente dar o horário, então vamos ver se a gente faz em 10 minutos para a gente não estender muito. Incentivo. Eu voltei 10 anos atrás quando eu vi isso. Então, imaginando que a informação esteja disponível, esteja fluindo muito bem, isso sensibilize pessoas a empreender, a criar negócios. E aí, o que falta de... Como é que a gente coloca aquilo que eu chamo de inteligência prática? Como fazer isso sair da cabeça de alguém, sair de um plano, sair de um canvas, né? Ótimo, eu acho maravilhoso chegar no ponto de colocar no canvas, mas e o próximo passo para que isso realmente se realize? O que falta? O que a gente pode pensar e o que essa região aqui poderia desenvolver? Bom, eu acho que o Alessandro falou bem, a gente tem que fazer gol, né? E aí eu vou trazer aqui uma proposta que seja um primeiro resultado desse fórum hoje, da gente fazer um grupo de trabalho da Rosângela, que pode ser dentro da DRAT, de elaborar esse gibi ou esse material numa linguagem bem fácil para a gente chegar nos empreendedores que não estão formalizados ainda ou que não se entendam como empreendedores. E eu gostaria que quem tivesse outras ideias, outras propostas para saírem daqui hoje, como a gente tem poder público e sociedade civil junto, eles podem ser projetos de lei, eles podem ser qualquer coisa, o céu é o limite aqui, para a gente transformar nisso. Não basta ter a ideia, né? Porque aí eu vou falar como a DRAT, depois que faz 1 ano que eu estou na presidência. As pessoas chegam e me trazem coisas, ideias maravilhosas, tipo, para eu fazer. E a DRAT é meu trabalho voluntário. Eu tenho 3 filhos para pôr leite em casa também. Então, assim, a gente precisa ter a ideia e estar disposto a encontrar uma forma dela viabilizar e dela se tornar sustentável, né? Eu acho que sustentabilidade é a grande palavra quando a gente fala de implantar projetos. Eu tenho uma ideia legal, um projeto legal,